iniciando mais um programa Expandindo a Consciência. Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E hoje nós temos a nossa convidada Aline. Aline, muita gratidão desde já por ter aceitado o convite de vir ao nosso programa, trazer esclarecimentos tão importantes como o tema de hoje. Então eu vou te pedir agora, Aline, que tu te apresente aos telespectadores. Olá, obrigada Ju pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, um tema tão relevante e tão atual, É um espaço que a gente vai poder desmistificar algumas coisas, Quanto mais esclarecimento, quanto mais informação, mais conhecimento a gente tem sobre o tema. Então eu sou a Aline, psicóloga clínica, formada há 8 anos, e há 8 anos eu atuo no SUS também, Sou psicóloga no SUS e eu tenho formação, especialização pós-graduada em psicologia clínica, psicopatologia e saúde mental, e agora estou fazendo uma especialização para atuar na atenção básica, Que é o nosso posto de saúde, como a gente chama, Atualmente, então, eu estou como coordenadora da saúde mental, da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Montenegro. E sob a minha coordenação, então, eu tenho 3 serviços de referência em saúde mental, O Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil, que atende crianças de 2 até 13 anos de idade. O Ambulatório de Saúde Mental, que atende na faixa acima de 14 anos, e o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que atende os transtornos mentais graves e também dependência química e uso de álcool. Que importante, Eu acho que cada trabalho desse é de uma grandeza tão grande e eu acho que poucas pessoas sabem que a nossa cidade comporta tudo isso, Que tem esses recursos. Tu poderia, assim, falar um pouquinho de cada um desse trabalho, Para que as pessoas possam entender aonde elas podem buscar esse recurso, como são atendidos através desses recursos. Claro, posso falar sim. Vou falar um por um, então, Vou começar pelo mais novo que a gente tem, que é o Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil, que está completando 1 aninho agora em setembro, É o serviço mais de saúde mental, de referência em saúde mental, como a gente diz, mais novo, E lá a gente atende, então, crianças a partir dos 2 anos, dos 2 aos 13 anos completos, Temos uma equipe multidisciplinar e especializada, no atendimento da infância e da adolescência, todos os tipos de transtornos mentais, ou do neurodesenvolvimento, ou aquelas crianças e adolescentes que não necessariamente têm o diagnóstico de um transtorno mental, mas que estão em sofrimento psíquico, Então a gente atende todos, a gente costuma classificar, digamos assim, os graus de sofrimento, como leve, moderado e grave. Então lá no Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil a gente atende desde o leve até o grave, nessa faixa de idade, E aí a gente tem uma equipe multidisciplinar, como eu falava. Quando se busca, então, o atendimento lá, essa criança ou adolescente ela vai ser avaliada, por um profissional e em seguida vai ser elaborado um plano terapêutico, como a gente chama, de tratamento para essa criança ou adolescente. E a partir daí ela pode receber tanto o atendimento individual quanto o atendimento em grupo, E pode ser nessas várias modalidades, digamos assim, Nessas várias especialidades, na verdade. A modalidade seria o atendimento individual em grupo e a especialidade seria, o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, o atendimento de enfermagem, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, artesã, Então a gente tem essas especialidades lá que, de acordo com o plano terapêutico, vão estar conduzindo o tratamento, dessa criança ou adolescente.
E os pais, nesse caso, eles precisam de um encaminhamento médico, algum tipo de encaminhamento, ou eles podem procurar diretamente vocês? Nesse momento a gente tem, como é que a gente chama a nossa porta de entrada, né? Como é que acessa o serviço, então? Eu acho que todo mundo conhece o setor da pediatria, né, aqui em Montenegro, que fica lá dentro da Secretaria da Saúde, bem de frente à farmácia. Então o pai ou a mãe, né, busca esse setor e nesse setor vai ser feito um acolhimento, como a gente chama, né, uma escuta dessa família, desses responsáveis e dessa criança ou adolescente, e a partir de então vai ser encaminhado daí para o Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil, né? Então, o caminho neste momento é ir até a pediatria, vai ser acolhido e vai ser encaminhado para o Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil. O Centro de Saúde Mental fica localizado bem perto, bem próximo ali da Secretaria de Saúde, né? No bairro São Paulo, é bem próximo, dá cerca de 5 minutos a pé, nem sei se chega a isso, mas é bem próximo assim. Depois eu posso deixar também o telefone, o endereço bem direitinho. Com certeza. E esses atendimentos, assim, eles são presenciais e quantos dias na semana, mais ou menos? Isso vai de acordo com o plano terapêutico de cada criança, né? Então, assim, a gente não tem uma frequência estipulada, né? Vai ser avaliado o que aquela criança ou adolescente necessita e a partir de então vai se montar esse plano terapêutico. Então, daqui a pouco, assim, o atendimento, essa criança precisa de atendimento psicológico, terapia ocupacional, né? E o atendimento psiquiátrico. Daí a gente podemos pensar num plano, por exemplo, uma vez por semana psicólogo, uma vez por semana terapia ocupacional e uma vez por mês o psiquiatra, né? Então, assim, cada caso é um caso, cada caso vai ser avaliado e em cima dessa avaliação que vai ser montado o plano de tratamento para esse paciente, né? Para essa criança ou adolescente que está sendo atendido lá no centro. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade, isso aí, de acordo com a necessidade, de acordo com o que vai beneficiar aquela criança ou adolescente, né, naquele momento. Perfeito. E quais são os próximos procedimentos que vocês têm lá que também podem beneficiar os outros serviços? Isso. Aí depois a gente tem o ambulatório de saúde mental, né, que tem 4 anos, também é um serviço novo, assim, que fica localizado dentro da Secretaria de Saúde, é um prédio que fica dentro da Secretaria da Saúde. Eu acho que quem está nos assistindo, né, conhece a farmácia. É um prédio que fica bem do lado da farmácia, o Amente, né, a gente chama. Nesse ambulatório de saúde mental, então a gente atende acima de 14 anos, né, pessoas com transtornos mentais moderados, como a gente classifica, né. E lá nesse ambulatório a gente tem o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico e também o atendimento de assistente social, se necessário, né? Então, da mesma maneira, o indivíduo busca ajuda, né? Procura ajuda. Como é que busca ajuda? Como é que chega no ambulatório ali? Para o acesso no ambulatório, a gente também precisa de um encaminhamento. E esse encaminhamento ele é feito via atenção básica. O que é a atenção básica? O posto de saúde, né? Então, lá no posto de saúde, perto da minha casa, onde eu já estou mais acostumada, né, o médico avalia que eu preciso de um atendimento mais especializado, que daí seria, né, a psiquiatria e psicologia, e faz esse encaminhamento. Então, a pessoa recebe esse encaminhamento por escrito, né, e leva até o ambulatório. E aí vai ser agendado os atendimentos, né, que essa pessoa necessita. Ou então, né, algum outro serviço da rede de atenção psicossocial, como a gente chama. Por exemplo, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, né? Ou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, que trabalha com violências, né? Questões de violências. Ou a educação, Secretaria de Educação, a professora identificou, né, que aquele adolescente precisa de uma intervenção mais especializada. Também é feito esse encaminhamento da nossa rede. Ou Hospital Montenegro, né?
e também da rede privada, né? Consultório privado, hospital privado, a gente recebe também esses encaminhamentos. Da mesma maneira como no centro, essa pessoa é escutada, é acolhida, né? E é pensado então um plano terapêutico de tratamento, né? Então, a partir desse plano terapêutico que vai ser disponibilizado esse tratamento que esse paciente precisa naquele momento. Perfeito. E vocês têm também, então, um centro de atendimentos lá para pessoas com vícios, tanto no alcoolismo quanto na droga também, né? Isso. Daí a gente tem, então, esse outro serviço que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né? Que é o nosso serviço, com mais experiência, digamos assim, né? Que foi fundado em 2007, né? E começou aqui atrás do Hospital Montenegro. E hoje ele fica localizado lá na Bruno de Andrade, né? Bem próximo do cartório eleitoral ali, uma ou duas casas do cartório eleitoral. A gente tem então o Centro de Atenção Psicossocial que trabalha, né, tanto com a dependência química quanto com transtornos mentais graves, crônicos e persistentes, como a gente chama, né? E pessoas acima dos 14 anos, né, com essas demandas. Podem buscar o Centro de Atenção Psicossocial, lá a gente não precisa de encaminhamento, né? A gente, como se fala assim, é um serviço porta aberta, né? Então posso buscar o Centro de Atenção Psicossocial, né? Ou para mim, ou para alguém que eu perceba que precisa, né, desse atendimento. E lá também a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, especializada no atendimento desses transtornos mentais mais graves e na questão da dependência química, né? A partir do momento, então, que o paciente, que esse, né, futuro paciente chega até o serviço, é feito um acolhimento, é feita uma escuta e a partir desse acolhimento existe a avaliação e a partir dessa avaliação tem pensado e montado um plano terapêutico, né? Que pode ser desde o atendimento individual até o atendimento em grupo ou, né, até concomitante, digamos assim, em todas essas áreas que a gente tem. Então, assim, tanto na psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional também, assistente social, artesã, educadora física, né? Então, de acordo com o plano terapêutico de cada paciente, a gente pensa o que vai mais beneficiar e ajudar esse sujeito naquele momento e aí então ele é convidado a participar dessas, né, a realizar esse tratamento, né? Tenho me perguntado muito sobre esse caso, né, Aline? Eu tenho recebido muitos comentários, muitas ligações, né, de pais, amigos, pessoas interessadas, né, em saber como essa parte funciona. Porque hoje, quando a gente fala na dependência química, digamos assim, né, nós estamos falando tanto da maconha, como estamos falando do pó, né, como estamos falando do crack, né? E esses atendimentos, vocês separam por níveis ou é todo mundo igual? Como que funcionaria isso? A gente separa por especificidade de tratamento, né? E a gente hoje nesse momento, né? A gente tem tanto grupos acontecendo de homens quanto grupos de mulheres acontecendo lá no CAPS com essa questão, né? Da dependência, né? Então a gente tem essa questão do atendimento em grupo para mulheres e o atendimento em grupo para homens, né? Mas assim, a gente também oferece o atendimento individual, né? Se for necessário ao mesmo tempo, ou daqui a pouco, não, a gente precisa primeiro fazer um atendimento individual para daqui a pouco poder inserir no grupo, né? Tudo isso vai ser avaliado pela equipe, né? E tanto a gravidade, digamos assim, né? Se é uma condição mais grave naquele momento, né? Isso a gente é avaliado pela equipe e aí essa pessoa é direcionada naquele momento para o grupo no qual ela mais vai se beneficiar, digamos assim. Mas a gente tem vários grupos acontecendo lá, né? De todas os níveis de gravidade, digamos assim, né? Uma das situações que chegou até mim, né, e por isso assim veio essa demanda do interesse de falar sobre esses temas, né,
Um jovem foi procurar assistência, foi procurar ajuda com vocês lá, né? E ele foi muito bem atendido, claro, e era para ele retornar na próxima semana, né? E ele ficou se sentindo assim, envergonhado, digamos assim, constrangido, porque ele entendeu que na próxima semana ele já tinha que participar ali com um grupo. E ele não estava assim preparado para esse tipo de acolhimento, né? Ele achou que ele iria falar com alguém individual até ele poder estar preparado para entrar num grupo, né? Então a pergunta é, isso seria uma regra, entrar lá e já participar logo do grupo? Ou essa pessoa ela pode buscar esse atendimento individual até ela estar pronta para participar do grupo? Isso é o que geralmente a gente oferece, assim, né? Num primeiro momento, ali naquela primeira escuta. Então, quando chegou, a gente coloca as possibilidades de tratamento que existem, né? Mas esse paciente, ele pode ficar extremamente à vontade, né? Daqui a pouco a gente, olha, a gente tem essa possibilidade do atendimento individual e o atendimento em grupo, né? Nesse momento eu te sugiro em grupo, por exemplo, né? Porque eu acho que tu vai te beneficiar mais, enfim, a gente explica, né? Mas se a pessoa não se sentir à vontade, ela pode ficar bem tranquila e nos dizer, olha só, nesse momento eu não me sinto preparada para o atendimento em grupo, eu acho que eu consigo vir, mas se for, né, só com uma pessoa, conversar só com uma pessoa nesse momento, e aí a gente vai avaliando se essa pessoa, né, com o passar do tempo, com o passar do tratamento, vai ter condições de ser inserida no grupo ou não, né? Não é uma condição, não é uma regra, né, o atendimento em grupo. Então, a gente geralmente pergunta, avalia, pergunta, né? Então, até quero dizer assim, se essa pessoa tiver interesse em retornar, né, nós estamos lá de portas abertas para recebê-lo, né, e tentar entender melhor e poder oferecer o tratamento de acordo com né, porque não adianta assim a gente oferecer o tratamento e a pessoa não ir mais, né? Exato. Então assim, eu não vou, então assim, se acha que não vai se sentir à vontade no grupo, ou até daqui a pouco o contrário, né? Não, individual acho que eu não consigo falar, eu já tenho uma experiência de grupo, então preferiria participar de um grupo, enfim, pode acontecer também. Então pode nos coloque que a gente, né, leve em consideração, que a gente quer que a pessoa se trate, né? O que a gente busca, assim, é que essa pessoa possa se tratar, possa ser atendida. Que às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, né? Até mesmo pelo que a televisão às vezes mostra, né? Quando se fala às vezes de AA ou participar de grupos de dependências químicas, né? Às vezes aparece ali na televisão simplesmente só aqueles encontros onde todo mundo vai falando um pouco de si, aquelas rodas, né? Então as pessoas começam a ter ideia de que ter uma terapia, um tratamento nesse sentido seria só isso, né? Então nós estamos desmistificando, né, que existem outras possibilidades, não que não chegue até esse momento, mas é só quando a pessoa estiver preparada para esse momento, né? Até porque o grupo, ele é muito rico, assim, ele é um espaço de identificação também, né? Então, assim, enquanto eu tô ouvindo lá uma pessoa falar, eu tô me identificando muitas vezes com aquela história. Então, é um espaço de troca muito rico que o espaço individual a gente não tem como ofertar, né? Então, nesse sentido que para alguns tratamentos, assim, é mais indicado o tratamento em grupo para algumas situações, né? Mas se a pessoa não se sente à vontade para participar do grupo, acha, né? E às vezes pode ser até pior, né? Se sentir forçado daqui a pouco a participar do grupo. Não, essa não é a nossa intenção, né? Então é importante deixar claro que a gente tem, né, a modalidade de tratamento individual também, né? E de acordo com o plano terapêutico de cada paciente e isso, assim, né? Se eu não se sentindo à vontade para o tratamento em grupo, as pessoas podem ficar bem tranquilas e nos comunicar isso, né? Porque a gente com certeza vai levar em consideração isso, né? Ninguém é obrigado a participar do grupo. E uma coisa que vem assim, normalmente, quando a gente fala de uma dependência química,
Também tem alcoolismo no meio, né? É raro esses casos chegar até vocês, ou vocês têm com muita frequência aquele tipo de pessoa que, além de ter que trabalhar a dependência química do fumo, digamos assim, também ter que trabalhar o alcoolismo junto, ou não tem essa necessidade? Desculpa, tu pergunta se é raro disso chegar até nós? Isso, ou se chega com mais frequência. Não, chega com mais frequência. Porque normalmente quando tu sabe que alguém é usuário de algum tipo de droga, né? Essa pessoa bebe junto, né? Associado, tem uso abusivo de álcool associado. Exato. Não é raro de chegar, não. Não, a gente tem bastante situações assim. E aí, nesse caso, vocês fazem, tipo, 2 tipos de tratamento, um no alcoolismo e outro na dependência química, ou agrega tudo junto no mesmo atendimento? Agrega tudo junto no mesmo atendimento, Tá bom. E aí, assim, o que é importante também, né, para além do atendimento em grupo, a gente tem o atendimento psiquiátrico, né, e aí, às vezes, a especificidade da medicação, muitas vezes, né? Para um caso, essa medicação é mais indicada, para outro caso, essa medicação é outra medicação, né? Então, a gente tem esses tratamentos, como é que a gente chama, que se complementam, na verdade, né? E pode, né? Então, assim, tendo tanto o uso abusivo do álcool quanto, né, drogas, assim, pode ser não precisa necessariamente ser separado, digamos assim, o tratamento, né? Porque é uma dependência, né? Um transtorno por uso de substâncias psicoativas, né? Então é uma dependência tanto, né, a questão do álcool quanto da droga. Em todas as ocasiões, assim, Aline, tanto da parte, né, da deficiência mental, do alcoolismo, da droga, a gente nesse momento está falando de tratar o paciente, né, a pessoa que chega até lá com esse problema, né? Só que como é que a gente poderia fazer também, porque existe a parte psicológica da família, os pais, né? Como é que os pais, por exemplo, assim, no caso de drogas, do vício, né? Como é que os pais vão saber lidar com esse indivíduo nesse momento? A gente no CAPS também oferece o grupo de familiares, né? A gente também tem o grupo de familiares, então nesse grupo essas pessoas são atendidas, né? E aí a partir disso vão recebendo orientações, né? Vão falando das suas vivências, das suas experiências. É um espaço de troca compartilhado, onde também se recebe orientações, né? De como conduzir nessas situações, porque não é fácil, é bem difícil, né? Então a família também precisa estar fortalecida para encarar essa situação, assim, né? Para saber como lidar com essa situação, né? E em caso, daqui a pouco, que a gente avalia e observa que aquele familiar precisa, daqui a pouco, de um atendimento mais individualizado, né? Também vai ser encaminhado, né? Mas a gente também tem esse suporte para a família, né? Esse atendimento, esse tratamento, digamos assim, para a família também, para lidar com essa situação que envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo, né? Não é só quem está... A família é o alicerce naquele momento daquela pessoa, né? Então ela também precisa desse recurso, né? Isso. E uma coisa assim, Aline, também para que a gente possa entender, né? Muitas vezes a gente escuta de pais, familiares, algumas pessoas falarem, né? Aquela pessoa tem que criar vergonha na cara, isso é falta de ocupação, é falta de ter o que fazer, né? Quer parar de beber, quer parar de fumar, só criar vergonha na cara. É tão fácil assim? Não. É uma doença, né? A gente está falando de doença. O transtorno mental precisa tratamento, né? Assim como... eu sempre gosto de falar assim, quando a gente tem uma doença que é algo mais concreto, né? Uma diabetes, né? Por exemplo, uma hipertensão que a gente sente no corpo, né? Muitas vezes, assim, os efeitos de não se tratar. As pessoas costumam aceitar mais facilmente, digamos assim, o tratamento para uma doença clínica, né?
E existe esse tabu, existe esse preconceito com o transtorno mental, que a gente precisa começar cada vez mais falar sobre isso para desmistificar, para que as pessoas não entendam que é falta de trabalho, que é falta de vergonha na cara. Não, né? Não tem nada a ver com isso. É um transtorno, né, que afeta a vida daquele indivíduo. Ninguém escolhe, né? Ninguém escolhe. Então, não tem nada disso. Isso é só nos diz do preconceito em relação ao transtorno mental, né? Então, eu vejo casos de família, por exemplo, assim, né, que a partir do momento que se esclareceu que aquele indivíduo é usuário, né, digamos assim, então aquela família passa a agir assim, bom, tá esclarecido, tu sabe que isso é um problema, que tu tem que parar, então, ó, cara, a partir de hoje tu não pode mais consumir, tu não pode mais usar, né? Como que, a partir do momento que aquela pessoa tomasse consciência que ela precisa de ajuda, a partir daquele momento ela tem que parar com tudo também, como se isso fosse possível. Né? Não, e não é. E por isso o tratamento e esse acolhimento com as famílias é importante, assim, né? Porque o que vai se pensar no tratamento, né? Que essa pessoa, claro, né, na diminuição desse uso, mas que essa pessoa possa, às vezes a gente recebe pessoas que estão excluídas socialmente, não estão conseguindo trabalhar, tem vários fatores, né, que estão associados aí ao uso de drogas ou de álcool, enfim, essa dependência, né. Então, na verdade, o tratamento vai nesse sentido, assim, né, de reinserir essa pessoa socialmente, né. A droga, ela é um fator, né, e com esse plano de tratamento aí que é pensado, sim, a gente está pensando também, né, na diminuição desse uso de droga, enfim, mas pensando no que isso causa na vida daquela pessoa, né, que daqui a pouco eu me afastei da minha família, eu não estou conseguindo mais trabalhar, então nesse sentido, né, que o tratamento é pensado. Com certeza, isso é importante, né? Que as famílias, junto com aquela pessoa, né, busquem recurso, busquem ajuda. Em primeiro lugar, busque compreender do que julgar, né? E aquela pessoa, ela já está com um problema, ela está necessitando de ajuda, né? Então, ela não é só do acolhimento, né, social, ou do psicólogo, do psiquiatra, ou da tua equipe, né? Mas também desse próprio acolhimento da família, né? É fundamental, porque, como a gente diz assim, né? O tratamento, na verdade, o atendimento psicológico, psiquiátrico, individual, em grupo, ele é parte do tratamento, né? Mas tem todo esse acolhimento na família, essa compreensão na família, né? Que não é fácil, né? Assim, nem de reconhecer aquela situação, nem para a família, nem para o indivíduo que está passando por aquela situação. Então, o grande passo de buscar ajuda exige muita coragem, né? Então, quando a gente também tem esse grupo de familiares lá, oferecendo esse espaço, é nesse sentido de fortalecer as famílias, de oferecer conhecimento, esclarecimento, para entender até assim como é que a gente pode dizer, a ação, né, dessa substância no organismo, enfim, né? Então, assim, a gente vai ter várias etapas aí no tratamento e que a família pode acompanhar, né? E que a gente orienta também, né? Vai dando esse suporte, porque a família é fundamental, assim, a gente percebe a diferença, assim, né? Quando tem o suporte familiar e quando não tem. Com certeza. Então, nosso tempo passa tão rápido, né, Aline, assim. Eu queria que tu deixasse as tuas considerações finais, então, para quem está nos assistindo. Primeiramente, eu agradeço, né, assim, o convite, né. O que eu posso dizer, assim, né, para as pessoas? Eu gostaria muito, né, eu acho que esse espaço da gente poder estar falando disso é extremamente necessário, extremamente importante, né, mas assim, se eu pudesse pedir algo, né, não banalizem o sofrimento, né, não desconsiderem o sofrimento psíquico, né, não ridicularizem o sofrimento psíquico, né, às vezes a gente
percebe ou escuta de alguém e às vezes a primeira reação das pessoas é não levar em consideração, é achar que é bobagem. Não é bobagem. Transtorno mental é algo sério e necessita de tratamento, né? Então, se você perceber alguém ou alguém vier pedir ajuda, por favor, né, ajude essa pessoa. Ela está precisando de ajuda. O transtorno mental precisa ser tratado, né? E nós estamos aí para isso. Enquanto equipe de saúde mental, enquanto rede de atenção psicossocial, a gente está aqui para ajudar, para auxiliar, para tratar. Perfeito. Então, mais uma vez, Aline, muita gratidão de ter, né, se disponibilizado a vir ao nosso programa, né, trazer essas informações, esses esclarecimentos para quem está nos assistindo, né? Imagina, eu que agradeço. Agradecer então também aos nossos patrocinadores, né, que são eles que nos dão a possibilidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos até vocês. Espero que tenham gostado do programa e até um próximo episódio.